Boa noite, muito boa noite. Irmãos angolanos e irmãs angolanas, hoje vamos falar um pouco do racismo. Eu tanto gostei da intervenção do Dr. David Mendes, que ele fez, parece, na televisão de Angola. Sinceramente, gostei da sua intervenção. Eu sei que muitos não gostam de falar do racismo, mas em Angola o racismo existe. Existe mesmo. Vimos o que aconteceu em Portugal, na Jamaica, o que a polícia portuguesa fez no preto. Vimos que estava a acontecer o machimombo em Portugal quando são pretos na paragem. O motorista não deixa entrar, ele arranca. São os mesmos angolanos lá em Angola a dizer que não, Portugal é irmão angolano. E países africanos são vizinhos. Mas quando falamos, não sei se os que falam na televisão são angolanos ou estão a proteger o salário deles, o pão que eles ganham. Não sei se são estrangeiros que foram postos ali, não sei se são pessoas que não estudaram, mas pronto, como tem membro familiar que são do governo e foram postos ali, eu não sei. Mas a verdade é que o Portugal foram colonialistas. E o povo português não é irmão do angolano, porque o português é branco. O branco nunca foi amigo do preto. O branco nunca gostou do africano, nunca. O branco, quando aproxima-se do preto, é porque tem interesse. E isso que está a estragar a África, porque no meio dos angolanos, no meio dos africanos, há muitos traidores. E através daqueles traidores pretos africanos, nunca o africano irá para frente. Porque muitos pensam que não, o branco é irmão de Deus. E o preto é irmão de Satanás. O português colonizou Angola. Ele fez o quê quando o português estava em Angola? Fez tantos filhos com pretos. Maltratava o preto. O português ficou em Angola 500 anos a maltratar o preto. Foi o mesmo português que foi irmão do angolano, que maltratava o angolano durante 500 anos. Para Angola conseguir a independência. Foi sacrifício, houve morte. Hoje Bakongo a ser chamado os zairenses. Não foi por causa da guerra de libertação de Angola. Foram parar fora de Angola para combater o português, conseguir a independência de Angola. Bem que o sacrifício deles com a UPA, GRAI, PDA e no fim FNLA e sai a UNITA e o MPLA,
ainda aquele povo são chamados zairenses na própria terra, porque por causa do racismo. Você vai nas empresas angolanas, você encontra o branco a mandar. Se não for o branco, você encontra o mulato. Aqueles mulatos fazem filho entre eles. O português faz filho com o mulato ou a mulata. Isso que é racismo. Se acontecer no preto, você diz que não, é tribalismo. Só anda a meter os que falam a língua deles. Mas se aqueles portugueses foram angolanos, ou aqueles mulatos, por que não falam a língua de Angola? Porque o português quem trouxe foi o português. Antes do português chegar em Angola, nós tínhamos nossas línguas. Havia o Vimbundo, Quimbundo, Nganguela, Kikongo, não sei o quê. Até que o colono chegou, trouxe aquela língua, destruiu o reino do Congo, destruiu quer dizer, a Lunda, não sei o quê. Eu me lembro, na altura que eu estive em Angola, vivia na Maianga. Outro dia, ia à escola da língua em Maculuço, onde havia aquela igreja do Quimbango. Então, não, saí da escola até. Então, no regresso, apanhei aquela rua da Monte Aquivela para sair embaixo lá no Prédio Livre. Naquela rua da escola da alfabetização. Eu ia muito ali, porque havia lá naquele prédio onde vivia Tabonta. Lá embaixo havia lá um alfaete, Tima Tonto, que trabalhava lá. Atravessei a rua, havia lá aquela escola de alfabetização. Então eu ia lá muito, quer dizer, e também vivia no Maião, conhecia bem aquela área. Então vinha da escola da língua à noite, de inglês, eu a regressar a pé. Chego lá, estava lá uma vivenda, já atravessei a rua à frente da escola da alfabetização. O que acontece? Assim que eu chegar naquela rua, estava lá uma vivenda, de repente alguém sai do quintal a correr, não sei quem foi que atirou a pedra, ela que sai no portão, eu que chego ali, a pedra na cabeça, taf! Pego assim aquela miúda a correr, epa, sangue. Quis seguir a miúda, aparece lá parece que um rapaz, uma rapariga, já não me lembro, lá no portão. Então eu regresso para apanhar o homem, a pessoa, ele foge lá dentro e abre a porta, entra lá dentro, eu por trás dela, então rebento a porta, sai lá um português a gritar, pá. Quis segurar o português, pá. Fecharam a porta, pá. Regresso para ver a que estava lá fora, já não consegui apanhar porque ela também já fugiu. Fiquei nervoso, quis rebentar aquela porta para entrar lá dentro, acabar com a gente lá dentro. De repente, para lá um carro da polícia, sai da polícia. Afinal, aquela senhora que vivia naquela casa tinha um irmão que trabalhava na polícia, já aquela polícia da Maianga. A senhora daquela casa, o marido era branco, a esposa era preta, não sei se é de Luanda, não sei de onde, não sei. O branco fez filhos com a senhora que é a preta. O branco fez filho com as duas filhas da senhora que ela tinha feito com uma outra pessoa. Eu até nem sabia da história. E o português que estava a mandar a boca saiu lá fora a gritar. Afinal ele tinha interesse, o interesse dele porque
era o dono daquela casa, tinha caminhão que ia para Benguela, que fazia não sei o quê, vendia peixe seco, não sei o quê. Então pronto, aquele dinheiro deu prioridade no branco a fazer filhos com a mãe, a fazer filhos com as filhas da senhora. E todos a viver naquela casa, ninguém podia falar porque ele é branco. Infelizmente isso aconteceu muito em Angola e está acontecendo até agora. Naquelas vivendas do Maculuço, o Maianga, Alvalade, aquelas casas aí, aqueles mulatos aí, fazia isso. Na escola de alfabetização de Angola, aí no Maianga, atravessar a rua, aquela vivenda que estava lá, o branco que está lá naquela casa, aquela senhora. Isso foi a história. Eu a sangrar, fiquei nervoso, o homem da polícia veio porque tive que ir na esquadra. Eu bravo, eu disse que não ia para aqui até pegar na polícia, não. Me levaram na esquadra. Chego na esquadra, encontro lá um velho nosso do Mbanza Congo. Na altura eu não falava português. O velho pergunta o que é, então eu explico no velho. É Kikongo. Então a casa, porque a casa é aqui, está aqui o número de casa. O velho chama em casa. O meu tio atende, ele falou, o que é? Na polícia da Maianga, já. O velho que é um combatente do MPLA que lutou para a independência de Angola. Chega lá, levou 5 minutos, o velho já estava aí. Expliquei no velho, o velho bravou, entrou lá dentro, foi falar com o comandante da polícia, disse que o que é? Atiraram a pedra, você... Epa! A história virou, não, tens que entender, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi assim que a história acabou. Eu já nem consegui de fazer algo. Há muito racismo em Angola. Muito mesmo racismo em Angola. Por causa do MPLA, o dos Santos consegue o poder, deu liberdade àquela gente, até o próprio Neto, Agostinho Neto, foi morto pelos brancos e mulatos que lhe bateram dentro da casa e vão lá trabalhar no povo que não, o Agostinho Neto teve doente, foi morrer na União Soviética. Não, ele morreu em Angola. Ele foi morto dentro de casa, com aquela esposa portuguesa que combinava com os mulatos brancos que estiveram no MPLA, a controlar o Agostinho Neto. Isso foi a verdade da morte do Agostinho Neto. É por isso os filhos andam no Congo, são congoleses, no Congo Brazzaville, em vez de ser angolano. A primeira filha anda maluca lá em Angola. O dos Santos não quis ajudar. O racismo em Angola é comida. Os que combateram foram todos afastados. É por isso que veio essa crise. Porque crise não sei o que. Não, nunca foi crise. Foi portugueses e mulatos e santomés cabo-verdianos a esconder dinheiro, a criar toda essa confusão em Angola para o próprio o preto sofrer. Isso deve mudar. Mete no posto um preto e por atrás você vê que todos são mulatos e brancos. Isso é a verdade. O português é nada, o português não tem valor na Europa. Ele é o último, até o próprio branco europeu não dá valor no português. O povo angolano deve levantar e começar a sacar aqueles portugueses, correr aqueles portugueses de Angola. Se eles não dão valor no preto em Portugal, então o angolano pega a katana para começar uma outra história com os portugueses. Eles ficam também em Portugal, se irem a Angola também precisam não visto para ir a Angola. Estão aí a deambular a toda a cidade, a andar com as crianças lá em Angola. Ninguém faz nada. Epa. Povo angolano, vê essa situação. Abraço. Tamo junto.